As técnicas que eu vou te ensinar nesse vídeo eu aprendi com levantadores de peso profissionais. Você vai ficar mais forte na vida e em todos os exercícios dentro da academia. Esse é o potencial dos 4 exercícios que eu vou te trazer nesse vídeo. Mas não só isso, ainda existem algumas estratégias específicas para você aplicar em cada exercício desse e aí sim ter esse benefício que eu tô te falando. Mas existe uma coisa no meio desse caminho que vai atrapalhar a gente, chamado efeito elástico. Ele te ajuda quando você está treinando. Funciona mais ou menos assim. Quando você começa a fazer um exercício, vamos imaginar uma rosca direta. E aí você subiu com a contração muscular, o músculo se encurtou, fez com que esse braço subisse carregando esse peso. Na hora que você desce, você vai alongando o músculo. Quando chega no final e você volta, o músculo que foi se alongando, ele cria exatamente esse potencial elástico. Ele ajuda você a subir. Isso vai acontecer com qualquer exercício. Sempre que você alongar o músculo com uma carga e já na sequência encurtar ele, o efeito elástico estará lá. O que eu te proponho é a gente aniquilar esse efeito elástico, porque sem ele, o seu músculo vai precisar fazer mais força para conseguir executar a função ali que você propôs. Existem 2 maneiras da gente tirar o efeito elástico do seu exercício e a gente vai aplicar uma em alguns exercícios e a outra em outros. Então vamos para os exercícios que, diga-se de passagem, eles estão na ordem de o que menos vai aumentar sua força para o último, aquele que tem a maior capacidade de te deixar forte. O primeiro exercício da nossa lista é um supino com halteres. Algumas pessoas chamam também de dumbbell press. Basicamente, você vai fazer um movimento de supino, só que ao invés de fazer com a barra, você vai fazer com 2 halteres. E a grande diferença entre fazer com barra e fazer com halteres vem na ideia de estabilidade. Uma barra é muito mais estável do que 2 halteres. Então você vai estar fazendo muito mais força também em toda a musculatura estabilizadora para conseguir desenvolver esse exercício. E o dumbbell press, ele é muito interessante, ele está nessa lista porque ele vai fortalecer o seu peitoral, o seu anterior de ombro e também o seu tríceps. Então olha o potencial desse cara. Normalmente as pessoas fazem esse exercício da seguinte maneira: deita-se ali com 2 halteres e aí desce esse peso alongando a musculatura e sobe até o final. Essa é uma maneira comum que não está na verdade errada, mas a nossa proposta aqui é te deixar forte, lembra? Então o que você vai fazer é o seguinte: você vai sim deitar com os 2 halteres. Se a gente está fazendo um trabalho de aumento de força, já é interessante que você manipule cargas maiores. Para a gente manter a sua segurança, existem 2 caminhos. Você pode pedir para alguém te ajudar entregando um halter para você, ou então você pode utilizar essa estratégia, que depende um pouco de habilidade, mas se você for treinando ela, você vai conseguir fazê-la muito bem. Então você vai reparar que eu sento no banco que eu vou desenvolver o exercício e apoio os 2 halteres logo ali em cima dos meus joelhos. E eu utilizo o próprio peso do meu corpo e 2 halteres para deitar nesse banco. O exercício é importante que comece com os cotovelos estendidos. Então você vai perceber que eu faço esse balanço e na hora que eu deito, eu estou com os 2 halteres no alto. Porque se você deitar e os pesos já estiverem embaixo, com a musculatura alongada, pode ser que você tenha dificuldade de subir esses halteres. E olha, essa estratégia eu considero tão boa que eu prefiro trabalhar com cargas altas fazendo desse jeito, entrando no exercício e daqui a pouco eu vou te ensinar a sair do exercício com ela, do que com alguém me entregando halteres. Mas você precisa desenvolver essa habilidade, tá? Início do movimento, você tá com os pesos ali em cima, você vai descer de forma controlada esses halteres e quando chegar embaixo, eu quero que você conte 3 segundos. Então você vai contar 1, 2, 3. Exatamente esse tempo é o necessário para anular aquele tal do efeito elástico. E aí você vai perceber que vai ficar extremamente mais difícil subir esses halteres porque você não vai ter a ajuda desse cara. E é exatamente isso que a gente quer. É nesse momento que a musculatura vai se fortalecer. Eu quero que você faça essa fase de forma mais explosiva, exatamente para ligar todas as unidades motoras que são cabos que ligam o seu músculo e contraem ele. E aí você vai chegar até o final do movimento. Mantendo uma leve flexão de cotovelo, você já vai retornar à fase de descida, lembrando, de forma controlada. E aí você vai repetir esse processo algumas vezes. Mas
aqui vem um detalhe importante. Para que a gente faça um processo de aumento de força puramente destinado a isso, é interessante que você faça menos repetições. Você já precisa pensar numa carga alta para chegar num nível de intensidade desse treino com essa 4, 5, 6 repetições no máximo. Esse exercício, ele é muito interessante porque se caso você chegue num ponto que não consiga subir esse peso por conta de falha muscular mesmo, você pode simplesmente soltá-los ali próximo de você. Claro, se certifique que o seu celular não tá ali embaixo. Não tem o pé de ninguém. Não tem o pé de ninguém. Mas o próximo exercício é ainda mais desafiador e ainda vai te deixar mais forte do que o Dumbbell Press. Existem duas maneiras de fazer ele. Dependendo do seu grau de força, a gente vai para uma ou vai para outra. Eu tô falando da barra fixa. Esse é um exercício extremamente difícil para algumas pessoas porque você precisa tracionar o próprio peso. Você não tem alívio nenhum do peso do seu corpo, porque você vai segurar numa barra que está fixa no alto e vai puxar o seu corpo até passar o queixo da linha da barra. E existem duas maneiras de fazer esse negócio. Você pode fazer pegando com a palma da mão para frente, e a gente chama isso de pegada pronada, é a mais difícil, e existe também a forma de você pegar com as palmas das mãos para você, e a gente chama essa pegada de supinado. Recomendo que você já tente fazer a pegada pronada, e você vai seguir as mesmas coisas que eu te passei no Dumbbell Press. Você vai subir de uma forma mais intensa, porque é aquele momento que você está encurtando a musculatura. Na hora de descer, você vai descer de forma mais controlada. Porém, lembra do tal do efeito elástico? Esse cara vai estar presente aí também. Então é importante que você desça o máximo que você puder, alongando mesmo, né, toda a musculatura, estendendo o braço, e quando você chegar no ponto inferior do exercício, conte 1, 2, 3. E aí você sobe de novo de forma mais potente possível. Aqui algumas coisas podem acontecer. Você pode não conseguir chegar lá nas 6 repetições que eu falei, se você estiver segurando da forma pronada. E aí então você vai para a pegada supinada. Assim que você conseguir fazer 6 repetições na pegada supinada, eu quero que você vá para a pegada pronada. Isso porque a pegada pronada, ela exige mais de músculos mais fracos do nosso braço, flexores de cotovelo mesmo. E esse exercício, ele vai fortalecer as suas costas e também os músculos que flexionam o seu braço. Dentre eles, bíceps, braquiorradial, braquial, enfim. E também a parte de trás do seu ombro. Uma dúvida pode estar surgindo na sua cabeça agora. Lárcio, eu entendi quantas repetições eu faço, mas quantas séries eu faço? E quanto tempo eu dou de descanso? E ainda existem outras informações importantes para te passar. Segura aí que a gente já vai entrar nesses pontos. E chegou a hora da gente deixar as suas pernas fortes, e o melhor exercício para isso é o agachamento livre. Eu ia perguntar se vai me ajudar a chutar a bola mais forte. Na verdade, para você chutar a bola mais forte, você precisa de um quadríceps forte, que é a parte da frente da perna, responsável por estender o joelho, que é o gesto esportivo do chute. O agachamento, ele não só vai fortalecer sua coxa, seu glúteo, mas também os músculos que deixam as suas costas eretas, chamados eretores da coluna. Entre outros, existe estudo científico mostrando aumento de força e espessura de abdômen utilizando o agachamento livre. Então, é um exercício muito completo. Ele só perde pro primeiro da lista. Mas calma aí, a gente vai chegar lá. O agachamento, você já começa ele com a barra lá em cima. E aí você vai começar a alongar essa musculatura para depois subir, certo? Ele se assimila no sentido de aonde o exercício começa, onde ele termina, com o Dumbbell Press. O que a gente vai fazer aqui? Você vai tirar a barra do cavalete ali. Você pode até fazer no próprio Smith para te dar um pouco mais de segurança, mas eu prefiro que você faça livre. E aí você vai descer. Quando você chegar num ponto que é o máximo que você consegue descer, e aqui existem algumas ressalvas, é importante manter as curvaturas da coluna exatamente dessa forma que você está vendo na imagem. Porque se você descer demais, causando esse arredondamento da sua lombar, que é a parte baixa das suas costas, você está correndo um sério perigo de machucar a sua coluna. É importante você entender qual é a profundidade do seu agachamento. Se você descer demais, você pode se machucar. Se você descer de menos, você não vai ter todos os benefícios do exercício. Nesse momento, é até interessante você pedir para alguém
alguém analisar o exercício para você, chama um professor, pede para ele verificar qual é a profundidade ideal para você, porque cada pessoa vai ter uma. E isso vai muito depender de tamanho do osso da sua coxa, tamanho do osso da sua canela, é bem complexo. Uma coisa que a gente faz muito com os nossos alunos é o seguinte, é pedir para eles fazerem um vídeo e mandar pra gente. Todo o time de personal que atende os nossos alunos ali no WhatsApp são treinados para corrigir todos os exercícios que eles fazem. Se você quiser passar por isso também, fazer ali um vídeo, mandar pra gente, a gente corrige, te orienta, coloca para você fazer o exercício da melhor maneira para ter o máximo de resultado. E óbvio, ficar longe das lesões, você pode conhecer o trabalho que a gente faz num link que tem aqui embaixo. Então você vai chegar lá naquela parte final do exercício e aí vai chegar a hora de subir. E o efeito elástico? E o que faz para eliminar ele? Tem que ficar parado, não é? Fica parado. Aí desceu, então, chegou lá embaixo, conta 1, 2, 3. O que acontece é o seguinte, a gente precisa colocar essa pausa aí embaixo para que você anule o efeito elástico. Existe uma outra estratégia também para conseguir eliminar esse efeito elástico. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que são duas formas da gente fazer isso? A outra é você agachar de uma maneira que quando você chegar na parte final do exercício, você apoia a barra no cavalete. E aí, quando apoia a barra, a musculatura relaxa. E quando a musculatura relaxa, efeito elástico. E aí, nesse instante, você sobe. É impressionante como fica pesado esse negócio. E fica mais seguro, né? Porque eu tava preocupado com muito peso parado embaixo. Completamente mais seguro. Lembra que eu falei até da ideia de fazer no Smith? O Smith, ele tem algumas travas que você coloca ela mais alta ou mais baixa. Existem alguns agachamentos que tem o que a gente chama de espada. Aquilo ali é perfeito, porque você ajusta na altura que fica boa para você e aí você utiliza exatamente ali. É muito, muito legal sair de baixo. É completamente contraintuitivo, mas pensando em treinamento de força, é muito bom. E eu aprendi a fazer isso com os meus amigos do Powerlift. Eu tive a minha passada por lá e aprendi todas as técnicas que eles utilizam exatamente para aumentar força. Então, se você tiver esse equipamento na sua academia, vai ser maravilhoso. Você vai posicionar a espada de uma maneira que você consiga entrar ali debaixo da barra com a sua coluna completamente com as curvaturas preservadas e aí você sobe até o final explosivo, o mais potente que você puder. Claro, quando chegar lá em cima, mantenha uma leve flexão, tanto de joelho quanto de quadril, tudo bem? Depois você desce controlado, quando a barra encostar, você sentir que a espada recebeu toda a carga da barra, porque assim você aliviou toda a carga, a musculatura entrou em relaxamento, plau! Você sobe de novo o mais potente que você puder. É bizarro o poder que esse exercício tem. Agora a gente vai para o exercício que tem a maior potência de te deixar forte, tanto na academia quanto mentalmente, porque é o exercício mais difícil e mais desafiador dentro de uma sala de musculação. Ele se chama levantamento terra. Esse exercício, ele é como se fosse um agachamento, só que é ainda mais difícil e desafiador, porque ao invés de você apoiar a barra ali sobre os seus ombros, você segura ela com as suas mãos. Você já começa a fortalecer tanto a sua coxa, glúteo, eretores da coluna, dorsais e também todos os músculos que fazem força para fechar a mão. Esse exercício é extremamente desafiador e extremamente complexo de fazer. A gente já fez vídeo aqui no canal ensinando ponto a ponto de como fazer esse cara e foi um vídeo considerado o melhor da internet que ensina levantamento terra, porque a gente foi muito criterioso em detalhar cada ponto desse cara. É um exercício que se você fizer errado, você corre um grande risco de machucar a sua coluna. Ele merece toda a atenção que a gente pode dar. Ele já tem uma característica própria de ser um exercício que você solta a barra embaixo. Você vai se posicionar ali para fazer esse exercício, sempre com a coluna ereta, pelo amor de Deus. E aí, quando você fizer força para tirar a barra do chão, ela já vai estar ali em inércia. Você vai precisar quebrar a inércia desse negócio. É pesado demais. Quando você chegar no final do exercício, você vai manter uma leve flexão tanto do quadril quanto do joelho, vai descer de forma levemente controlada e vai soltar essa barra no chão. Acabou completamente o efeito elástico. E aí, depois disso, você começa a fazer uma força hercúlea para tirar essa barra do chão de novo. É bizarro o poder que esse exercício tem de te deixar mais forte, mais potente. Imagina
em algum momento que você tá na sua vida cotidiana e precisa pegar algo pesado do chão. Se você tiver um bom levantamento terra, você já vai estar treinado para isso. Qualquer outro exercício que você for fazer dentro da academia, você vai ter pegada mais forte, costas mais fortes, pernas, glúteos mais fortes. E detalhe, o abdômen também faz uma força violenta para estabilizar toda essa cintura, para você conseguir fazer essa força e levantar toda essa carga que esse exercício te proporciona. Agora vamos a alguns pontos importantes que eu não falei ainda para você. Quantas séries você vai fazer? E quanto tempo de recuperação você vai ficar descansando ali entre uma série e outra? E ainda tem mais um ponto, o nível de intensidade que você precisa implementar em cada série. Eu quero que você assista esse vídeo aqui, ó, porque aqui eu vou te explicar todas essas coisas e várias outras que eu aprendi com os levantadores de peso, os caras que treinam única e exclusivamente para ficar mais fortes. Então, clica nesse vídeo, mano. Vai lá.